Olá, pessoal. Estamos aqui no segundo episódio do Special Cast. E nós vamos falar sobre esse assunto magnífico que é a odontologia. Quantas novidades nesse setor. E hoje nós temos o prazer de estar aqui com a doutora Beatriz. A doutora Beatriz é uma exímia dentística, que é uma área muito bacana, que está começando na odontologia não há muito tempo, né? Então, nós temos muitas novidades aí, muitas pesquisas. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje fantástico. Doutora Beatriz Togoro, né? Ela é mestre, tem lá muita formação aí, inclusive em Nova York, né? Fiquei sabendo, que bacana isso. Ela vai falar um pouquinho da história dela já já. E doutor Fábio Nóbrega, que está aqui com a gente, é o nosso consultor técnico aqui da Odonto Special, que é a empresa que patrocina esse Special Cast. Então, temos o prazer de estar aqui hoje com vocês, falando sobre essas novidades, levando para vocês muita novidade, você que é dentista, ou mesmo que você é cliente final, você vai ver que tem muita coisa bacana aí para a gente falar hoje sobre dentística. E quando a gente fala em dentística, é aquilo que a gente fala, né? É para quem está aí é mais leigo, né, nesse assunto, é aquilo que vai fazer com que os teus dentes fiquem cada dia melhor, mais embelezados. É um modelo que um dia eu pensei nisso, sabe, doutor? Eu falei assim, um dia nós vamos ter tinta para pintar o dente, né? Nós estamos chegando nisso, né? Então, eu acho que a Solventum, né, que é a nova empresa da 3M, a Solventum, a doutora Beatriz vai falar um pouquinho por que esse nome, por que começou. Então, vamos aqui iniciar o nosso Specialcast com muito prazer, trazendo aqui a doutora Beatriz. Muito bom dia. Obrigada. Olá, Fábio. Olá, Sidney. Muito obrigada. Obrigado você. Obrigada pelo convite de estar aqui falando com vocês hoje. É um prazer para mim estar aqui com vocês. E vamos falar de odontologia, né? Vamos falar de odontologia, que é muito bom. Então, espero trazer aqui as novidades, agregar aqui para o pessoal que está assistindo, para os dentistas, para os franqueados, então, para toda a equipe aí. Muito bom. Doutor Fábio. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Dr. Fábio, eu cuido da parte técnica da Odonto Special. E a doutora Beatriz é uma amiga já de longa data. Sim, sim. A gente, inclusive, é conterrâneo, a gente é da mesma cidade. E que bacana te receber aqui para a gente trocar mais uma vez ideia aqui. A gente sempre está se atualizando, estou me atualizando com a Solventum, que era a 3M e agora virou Solventum. Não é, doutora? Explica pra gente, doutora, como foi. O William já explicou pra gente aqui no primeiro episódio do Specialcast, que, aliás, ele inaugurou esse episódio para nós, foi o primeiro, que deu uma repercussão muito legal. E você está aqui no segundo episódio, temos o prazer de ter a Solventum aqui de novo. Como surgiu esse nome? Como foi essa fusão? Vamos lá, então. Na verdade, a 3M Cuidados à Saúde, uma empresa que já há 70 anos vinha trazendo muita história dentro da odontologia, então, super renomada no que diz respeito à tecnologia, sempre trazendo as novidades, tudo muito embasado com ciência. Era uma empresa com muitos segmentos, né? Então, a 3M tem vários segmentos e fez sentido o grupo de saúde ser uma empresa independente. Isso para que a gente possa ter mais agilidade nos processos e ser uma empresa focada em saúde, né? A gente viu como a odontologia foi mudando ao longo dos anos, então foi importante ter uma empresa focada em saúde. Então, toda a parte de saúde da 3M virou uma empresa independente. Então, foi um processo de spin-off que a gente passou. Desde 1º de abril desse ano, do ano de 2024, nós somos essa empresa independente e a gente espera ter mais 70, mais 140, mais muitos anos aí liderando, né, no que diz aí com relação à tecnologia, inovação, trazendo esses produtos. E esse nome, ele veio da fusão de duas palavras em inglês, né? Então, solve, que significa solucionar, resolver, e momento. Então, a todo momento, a gente não para de trazer soluções para vocês. Essa é a ideia, né? Então, com agilidade, a todo momento mesmo ali, buscando atender o nosso cliente, o dentista, o paciente, né, devolvendo saúde. Então, a ideia desse nome, ele veio disso, né? E o símbolo, ele remete ao infinito, então a gente realmente não para de trazer soluções. Olha que legal, né? E a gente, né, que é mais leigo, a gente vê 3M em tudo quanto é lugar. Fitas, adesivas, e a gente tem esse setor, né? Insufilme do carro. Insufilme, é verdade. E a gente agora tem, né? Agora não, sempre teve, né, esse setor da parte de técnica, né? Da parte de saúde.
E é muito bom a gente falar sobre as novidades que vocês estão trazendo para todos nós que também somos pacientes, né? Eu falo assim, um dos setores que hoje mais tem pacientes, né, e para qualquer idade, para qualquer momento da vida, é a odontologia, né? E a odontologia, a medicina, são coisas que não param nunca na vida da gente, né? Porque hoje eu vejo que a preocupação do brasileiro, principalmente pós-pandemia, foi cuidar muito da sua saúde bucal, né? E a saúde bucal está muito atrelada aí aos cuidados e também à parte estética, que é muito importante, né? Eu falo sempre assim, os dentes são o seu cartão de visita. E se você lá tem os seus dentes lá com problemas, dá tempo de corrigi-los, né? E a gente fala, mas é muito caro. Os tratamentos, eles já foram muito caros. Hoje você tem aí, inclusive na Odonto Special, nós temos hoje vários modelos de planejamento, fazemos com que o paciente consiga pagar ao nível do poder aquisitivo dele. Então, eu falo que é uma inclusão de todos para a odontologia moderna. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as novidades da Solventum, né? Para esse mercado fantástico e a odontologia, principalmente estética. Eu acho que isso que você trouxe, Sidney, é super interessante, que vai muito de encontro com a resina que a gente está lançando agora. Opa, então, conta para nós aí. Hein? A gente está com um super lançamento. Primeira mão, é isso, é? Exatamente. Acabamos de lançar, assim, foi final de semana passado. Então, olha, assim, em primeira mão aqui, a gente está lançando uma resina que tem exatamente essa pegada, né? Isso que você falou de inclusão. Todo mundo poder receber o tratamento, todo mundo conseguir fazer um tratamento mais facilitado, é a ideia dessa nova resina que se chama Filtek Easy Match. Então, essa nossa nova resina tem um sistema de cores facilitados, onde você vai, onde o dentista vai ter uma facilidade, realmente um lado bem intuitivo para escolher a cor. Né? E aí ela só tem 3 cores que se mescla ali com o remanescente dental. Então, isso facilita demais para o dia a dia, diminui o seu portfólio ali, né? na gaveta, onde você vai conseguir solucionar a maioria dos seus casos com apenas 3 cores. Porque hoje, o que o dentista precisa no dia a dia? Essa facilidade, né? Então, essa possibilidade de trabalhar com um sistema mais simples, mas que te entrega ali tecnologia, resistência, polimento e que facilita mesmo. Então, ela é uma resina que a gente chama de resina inteligente. Porque ela consegue chegar ali na cor, né? Consegue mesclar com o substrato. Fazer o mimetismo mesmo, né? Exatamente. Ela parece que pertence ao dente, né? Que pertencimento legal. que a gente fala. Só com um sistema de 3 cores. Que legal, então, para resolver a maioria dos casos. Hoje, para fazer faceta, para fazer recontornos, fechamentos de diastema, para fazer restauração em dente posterior. Então, você vai ter um sistema ali de cor que a gente chama bright, que seria um mais claro ali, vai para um dente um pouco mais clareado, um dente um pouco mais jovem. O natural, que é um intermediário, e um warm, que vai para uma cor um pouco mais saturada. Quente, Exato. E aí vai para um dente um pouco mais maduro, vamos dizer assim. Então, muito fácil de trabalhar. Atende todos os públicos, vai atender odontopediatria, vai atender um paciente mais maduro, vai atender vai cobrir tudo. Inclusão. Exato. E para o dentista vai facilitar, né? Para o dentista facilita ali ele trabalhar com esse sistema. Um dos procedimentos que a gente faz muito na Odonto Special são as facetas. Você acha, então, que essa resina, só com as 3 seringas, só com as 3 cores, a gente vai conseguir fazer uma faceta de qualidade, as cores vão bater certinho? A maioria dos casos, Fábio. Eu acho que a grande parte aí dos casos ali vai conseguir atender com esse tipo de sistema mais simplificado ali, que você vai conseguir facilitar o seu procedimento. Claro que tem dentes, às vezes, que são mais caracterizados, tem uma borda incisal muito translúcida, com uma caracterização muito específica, um paciente jovem que tem uma caracterização muito específica e ele fratura um único dente. Nesse caso, às vezes você vai ter que lançar mão de um sistema que traz mais opacidades, que traz mais possibilidade de escolha, como, por exemplo, a Filtek Z350 XT, que você tem lá esmalte, dentina, corpo, as de efeito, né? Então, para esses casos, você ainda vai precisar de um sistema mais completo. Mas para a grande maioria dos casos, onde a gente vai precisar ali, consegue, né? Um dente mais monocromático e tal, a gente consegue trabalhar muito bem com esse sistema de cores. Então, doutora, vai atender sim. Eu vou falar aqui, eu aqui sou o único daqui da mesa que não sou dentista, eu tô aqui como paciente, tá, gente? Então, é bom porque a gente mescla, né? Sim. A parte técnica deles
com a minha, que é totalmente ignorante nesse setor de odontologia. Embora seja sócio de uma rede, né, Odonto Special, eu vivo esse mercado, eu estou desde 2010 no mercado de odontologia e eu sempre pesquiso bastante, eu sempre procuro me aprimorar. Mas vamos falar aqui também, não só para dentista, mas também para as pessoas que vão nos consultórios e perguntam, você tem aqui a resina da Soluton, né, a nova, a Filtech chama? Filtech EasyMatch. EasyMatch. Então, gente, nós temos que ter esse conhecimento aqui também como paciente. Então, isso aqui também é para você, paciente. Você falou de diastema, né? Sim, fechamento de diastema. Que é aquela falinha que tem. Isso, diastema seria aquele espaço, né? Quando a gente tem aquele dente com alguns espaços entre um dente e outro. Não tem um dente bem... Isso. Não tem um contato, então, que a gente chama. Ele cobre aquele espaço com essa resina. Sim, ele consegue fazer esses casos, essas restaurações para fechar esses diastemas. Se for uma queixa estética, se for uma questão que o paciente tenha. Normalmente Às vezes tem paciente que gosta daquela coisa, né? De ser assim, é uma característica minha. A gente já escutou muito paciente que vai fazer prótese, vai fazer, sei lá, uma prótese total. Quer que continue com porque quando eu era jovem eu tinha esse espaço. Eu queria continuar com esse espaço. E aí, às vezes, faz uma prótese lá, o que a gente chama de dentadura ali, né? Uma prótese total, com espaço, porque o paciente quer aquela característica que ele tinha, ou colocando realmente esses pontos que traz aquilo, né? Remete àquilo que ele teve um dia e que ele queria de volta. Mas sim, essa resina ela consegue resolver muito bem esses casos de uma maneira bem tranquila. É muito legal que eu venho do tempo lá de amálgama, né? Quem não conhece aqui, né? Os pacientes mais antigos aí, a gente tinha lá na boca aquele negócio cinza escuro, né? Amálgama, que aliás era nocivo, né? Tem algumas questões polêmicas, assim, a gente não vai dizer que é nocivo, porque não tem nada, né? Cientificamente não tem nada, mas esteticamente é horrível, né? Esteticamente, sim. Então, hoje a gente sabe que o mercado brasileiro, principalmente, é um mercado que tem uma exigência estética muito maior, né? Mas existem algumas questões com relação ao amálgama que hoje, assim, na minha opinião, a meu ver, não tem por que a gente indicar mais, né? Os materiais evoluíram muito. Mas acho que nem existe mais, né? Amálgama. Até tem, viu? Até tem, mas assim, acredito que seja bem pouco utilizado mesmo. Mas ainda existe, existe o material. Os mais antigos utilizam, né? Ainda é? Eles utilizam mais para os dentes dos fundos, né? Os dentes posteriores, os posteriores, sim. Isso. E até tem um mito, né? O pessoal falava que ele era mais duro, né? Ele realmente é. Essa é uma das questões, exatamente. Por ele ser um material que tem uma rigidez muito alta, né? Uma dureza muito alta. Quem sofre, na verdade, ali por debaixo é o dente. Né? O material resiste. Porém, o dente ele vai sofrendo. Então, se é uma restauração muito extensa, tem grande chance de dar trinca nesse dente. Né? E às vezes, quando fratura um grande pedaço do dente, aí o paciente acaba precisando de uma prótese. Por isso que cada restauração de amálgama precisa ser avaliada cuidadosamente ali pelo dentista para ver se tem a necessidade de já fazer essa troca. Né? Eu não sou a favor de, precisa trocar tudo. Troca tudo. Não. Mas vamos avaliar cada caso, cada dente, o tamanho, a extensão dessa restauração, procurar os sinais ali, se esse dente está sofrendo, eu costumo dizer, se está sofrendo ali embaixo daquela restauração, para aí sim poder indicar a troca. Mas essa é uma das grandes questões com relação ao amálgama. Doutora, e esse modelo, né, que a gente está hoje, que vocês lançaram aí, da Filtech EasyMatch, é mais para dente posterior ou... Tem todas as indicações, vai poder cobrir ali... A dureza dele é boa. As resinas compostas, né, a classificação ali dos materiais de resina, eles já têm um módulo de elasticidade, já tem as propriedades ali mais parecidas com o que é o natural do dente, né? E aí é um material que vai conseguir aderir também, juntamente com o sistema adesivo que a gente usa ali para fazer a restauração, vai aderir ao dente e isso vira uma unidade inteira, assim, né? Olha, então, a gente consegue reconectar o dente com a adesão, com a resina. E por isso que ela ganhou tanto espaço, né? Esses materiais foram evoluindo muito. Então, por isso que a gente vê que hoje foi um caminho sem volta, né? A partir do momento que as resinas foram desenvolvendo, é um caminho sem volta. E é muito importante a gente falar isso, gente, porque é conhecimento, né? Para também dentistas, né? Que às vezes não sabem como fazer isso. Eu tive um caso recente da minha netinha. Minha netinha tem 7 anos, a Nina, e quebrou um dentinho. Já era o dente permanente, né? Bem frontal. E acabou quebrando uma pontinha do dente e o dentista lá fez uma recomposição, mas a gente sempre fica com aquela dúvida, será que isso é firme?
né? Então, talvez com essa nova resina, seria realmente uma boa prática, né? De fazer essa restauração. Sim, sim, super indicada para restaurações aí em dentes anteriores, em crianças, né? Então, os odontopediatras vão poder utilizar, os dentistas, os profissionais que trabalham com qualquer público aí, com qualquer idade, vai ser super indicado. E hoje o que faz, né? Essa dúvida que você falou de será que essa resina vai ficar, né? São sistemas adesivos. E aí a gente, assim, agora Solvento, né? A gente tem essa expertise em sistemas adesivos há bastante tempo. A gente tem vários sistemas ali que também foram evoluindo, assim como as resinas foram evoluindo, os sistemas adesivos também foram evoluindo. E sim, a gente pode confiar que vai ficar. Tem várias questões na hora de fazer esse procedimento restaurador, né? Alguns cuidados que a gente precisa ter ali para que a gente tenha o sucesso, né? Então, a gente também não pode atrelar só o material. Claro que o material vai ajudar muito, mas a técnica ali, usada, sim, né? a técnica utilizada, ela é super importante. Então, ali, a aplicação do ácido que a gente precisa para fazer o sistema adesivo, uma boa lavagem, a secagem adequada, o cuidado de não secar demais a dentina. E aí, aplicar o adesivo corretamente, que a gente fala que é bem ativo, esfregando o adesivo naquela superfície, uma boa evaporação de solvente. Então, são vários detalhes que precisam ser seguidos ali, um protocolo mesmo, para que a gente consiga uma boa adesão e aí a sua netinha pode ficar tranquila que a restauração vai ficar por muitos anos. Isso serve não só para criança, mas também para qualquer idade. Exato, porque exatamente. A gente pode ter uma fratura no dente, sim, né? Um acidente, né? Um acidente que não afetou a raiz, né, do dente. Então, você consegue restaurar. E aí, Fábio? Mas até que afetou a raiz, viu, Sidney? Ainda Fetou tem a raiz, solução. põe um pinozinho de fibra de vidro ali, a gente consegue. Olha que legal, Mas e aí, e os posteriores? Conta pra mim, a carga deles, a gente consegue fazer nos dentes do fundo, tudo tranquilo, certinho? Bem tranquilo. Tem força ali para segurar a mordida? Sim, a gente costuma dizer assim que somos, né, uma empresa onde tudo que é feito, tudo que é lançado tem muito estudo previamente, né? Então, a gente tem um grande laboratório de cientistas que eu me orgulho bastante. Tive a oportunidade de conhecer uma delas que veio ao Brasil no outro ano, né? E fiquei, maravilhada, me leva para o seu laboratório, quero conhecer tudo lá. Ainda não tive a oportunidade de estar lá, mas temos um laboratório que fica nos Estados Unidos e em outros países também. No Brasil não tem, doutora Beatriz? No Brasil a gente não tem Olha aí, especificamente, gente, que oportunidade, né? A gente trabalha muito com pesquisa, com parcerias em pesquisas em universidades, com pesquisadores aqui, né? Mas temos um grande laboratório de pesquisa, principalmente lá nos Estados Unidos. E tudo que a gente vai lançar é muito testado antes, né? Isso exige tempo, exige, assim, estudo, né? Acompanhamento. Então, sim, a nova resina, ela tem resistência mecânica suficiente para cobrir as restaurações ali de dentes posteriores, né? Tem capacidade de polimento. Então, tem todas as características que são essenciais para que a gente consiga entregar uma boa restauração ali para o nosso paciente. É como você falou, né? Ela passa a fazer parte do dente, né? É o pertencimento que eu falo, né? Integra, reconecta o dente. Olha que legal. E aí você tem todas as características que precisa no que diz respeito resistência, estética, embora seja um dente posterior, hoje o paciente ele busca pela estética, né? Ele não quer mais a restauração cinza, nem nos dentes posteriores, né? Então busca por essa estética também, polimento não só para dente anterior é importante para que a gente possa ter ali a estabilidade do material, né? Que fique estético mesmo, mas também para ter menos acúmulo de biofilme, menos acúmulo de bactéria na superfície, que possa desenvolver uma nova lesão de cárie, por exemplo, naquela restauração. Então, também é super importante até no dente posterior, né? Que às vezes a gente pensa, polimento não precisa para dente posterior. Precisa também, né? Precisa uma resina que tenha uma capacidade de polimento, né? De lisura de superfície para ter menos acúmulo de pigmentos, biofilme, ela áspera, ela fica com mais resinas acumuladas, né? Exato, com mais bactéria acumulada naquela superfície, pigmento da alimentação, porque tudo que a gente come, principalmente as coisas que tem mais corante, tem pigmento que pode, né? O café. Exato. Pigmentos, nossos dentes também pode pigmentar a resina da mesma maneira. Então, todos esses cuidados para o material ser o mais próximo possível àquilo que é do natural. O natural. Exato. E a pigmentação das facetas? Como é que está essa resina nova? É uma resina que acabamos de lançar, né? Vamos precisar desse tempo de acompanhamento clínico a longo prazo aí, mas os testes que a gente tem até o momento, a capacidade de polimento dela
é super, super bacana, né? Então, essa lisura superficial. Mas tudo isso também, Fábio, depende muito do paciente também, né? Dos hábitos. Porque, às vezes, a mesma resina, eu usei a mesma resina, eu fiz a mesma técnica num paciente, e em outro paciente parece que se comporta completamente diferente. Para um paciente, eu chamo uma vez por ano, acompanho, tá legal, refaço lá aquele polimento, tá tudo bem. O outro paciente volta, às vezes, 3 semanas, você já vê aquela resina, às vezes, com uma característica meio diferente, com uma cara um pouco pigmentada. Então, tudo isso depende dos hábitos do paciente. Tem paciente que tem uma dieta mais ácida, que, às vezes, não tem uma escovação, uma higiene bucal tão favorável, né? Então, isso tudo depende também do paciente, né? Então, são 2 fatores. A técnica do dentista, o material que ele está utilizando e também ali os hábitos do paciente. Tudo isso vai interferir na longevidade dos nossos procedimentos, né? Então, tem que ser bem alinhado, tem que ser bem orientado o paciente, né? Para ele saber o que ele está fazendo, quais hábitos podem contribuir para uma degradação precoce daquele material, ou, enfim. E você comentou, Fábio, no começo aí sobre a pandemia, o Sidney também, né, da pandemia e tal. Sim. Depois da pandemia, os pacientes vieram buscar mais os tratamentos. Pois é, eu tenho notado isso mesmo, né? Uma preocupação maior. Até filhos, né, doutor Fábio, doutora Beatriz, até os filhos pagando o tratamento para os pais. Sim. Eu tive muito problema com meus pais, né? Eles faleceram já há algum tempo. Mas naquela época, eu lembro que meu pai e minha mãe usavam dentadura. Aquela dentadura que, para o idoso, é muito difícil, porque eles passam a não se alimentar bem, né? Porque ela cai, a dentadura, ela cria aquele movimento que ela fica soltando, né? E o idoso fica até com problema, né? De se alimentar melhor. Então, eu vejo que hoje as técnicas que estão sendo utilizadas de protocolos, né, que a dentadura fixada, né, Sim. ela acaba tendo um resultado até melhor para a pessoa idosa. Não é nem estético, é questão mesmo de se alimentar melhor, né? Eles tinham medo de comer uma carne, uma coisa mais dura, com medo que a dentadura fosse cair. Então, eu acho que a nossa área de odontologia, ela tem mudado muito o conceito. E não faz muito tempo que isso aconteceu. Nós estamos falando de 5, 10 anos para cá. Né? Nós temos tido uma evolução muito grande na odontologia, muito com pesquisas, também, muito rápida. Sim, né? Muito rápida. Isso é super legal, isso que você trouxe, essa questão da pós-pandemia. Eu acho que os pacientes ficaram ali sem conseguir o atendimento naquele momento, né? Porque tudo fechou, tudo ficou mais complicado ali. E agora que começaram a retomar essas idas, e a gente está vendo as consequências da pandemia também agora, nos dentes. Sim. Muito dente desgastado, muito apertamento, muito bruxismo, né? Mais ansiedade, que todo aquele momento também trouxe. Então, a gente vê mais desgaste, mais necessidade de tratamento, de acompanhamento, de prevenção, né? E esse seu relato sobre os seus pais que usavam dentadura, eu me lembro da minha avó também. Minha avó faleceu com 99, ia fazer 100 anos. Olha só. E eu lembro dela também a minha mãe fala que desde os 40 anos ela já usava dentadura. Eram outros tempos, né? Outros tempos. Outros tempos, não se tinha essa possibilidade de tratamento. Tudo o que a gente sabe hoje, tudo que a gente entende da doença, como ela se desenvolve. Então, a gente consegue intervir antes daquele processo aumentar, né? Então, isso facilita demais. E eu achava, quando eu era criança, eu olhava minha avó lá com a dentadura, eu achava que quando eu ficasse velhinha, era assim, não né? Verdade. É normal a gente perder os dentes, sim, né? Então, sim. tinha essa sensação de que eu vou ficar velhinha e vou perder os dentes. Mas a gente sabe que hoje não é assim, né? A gente tem a possibilidade de chegar até o fim da vida com todos os dentes em boca e oferecer tratamentos para aqueles que já tiveram essa perda dos dentes, de fazer tratamentos mais modernos, como você disse, ter próteses fixas, né? A gente poder trabalhar com os implantes. Então, tem muita possibilidade hoje. E mesmo como implante, nós estamos tendo muitas novidades aí, né? Para quem tem pouca carga óssea, né? Quem tem pouco osso, principalmente os fumantes, as pessoas com mais idade, elas vão perdendo o osso, é isso, doutor Fábio? Elas vão perdendo o osso. O doutor Fábio, aliás, é um dentista que também cuida de... como é que é a tua especialidade? Especialidade? Sou bucomaxilar. Sou ortodontista, odontologista legal. Legal, olha só, odontologista legal. Para quem não sabe, dentes de cadáveres, né? Dentes de cadáver, a gente consegue identificar um cadáver.
É bem diferente, né, bem Fábio? É diferente, bem bem diferente, mas é diferente. super interessante. É uma área super interessante. Trata muito das leis também. Quem faz odontologia legal cuida muito de lei, cuida muito, anda muito junto ali com a vigilância sanitária, com o CRO. Então, nós temos o prazer de ter o Dr. Fábio hoje lá no time da Odonto Special, né? E veio realmente acrescentar bastante novidades para a gente, pesquisas, etc. Agora, doutora Beatriz, explica para mim. Tudo que é novo fica com dúvida, né, do profissional. Às vezes o profissional não usa porque ele tem medo de utilizar aquele determinado produto. O que a Solvento, né, ela consegue colocar isso? Ela vende o produto para o dentista e tem um curso para ele fazer sobre aquela utilização? Muito legal, Sidney, você ter perguntado isso. A gente tem um time de professoras dentro da nossa equipe que elas podem elas estão presentes aí em vários cursos, estão presentes em várias regiões do Brasil onde elas conseguem dar esse treinamento. Olha que legal, então, hein? treinando os dentistas realmente para conhecerem um material, saber utilizar da melhor maneira possível, né? A gente tem esse time, um time fantástico aí, de todas as mulheres, inclusive. Pode ser feito online também? Às vezes a gente tem algum tipo de treinamento online, mas o dentista gosta de pegar na mão, né? De olhar, manipular, ver. Então, isso faz muita diferença, né? Então, a gente tem esse time de professoras que dão show aí, que auxiliam, né, nesse treinamento mesmo para o dentista saber usar da melhor maneira possível o material, né? Porque, às vezes, a gente classifica um material dentro da odontologia, dentro de uma grande classificação e falar, vou usar assim, para todas as marcas comerciais. E às vezes não é assim, né? Às vezes, para um detalhe, os nossos pesquisadores, como eu falei, estudaram que a melhor forma de você aplicar o adesivo aqui da Solventum é dessa maneira. E aí você precisa respeitar aquilo. E às vezes, para uma outra marca, não é dessa maneira, né? Então, a gente não pode colocar tudo dentro de um grande grupo. Precisa realmente conhecer, ler a bula que a gente fala, né? E ninguém lê, né? Ninguém lê. Mas eu acho que essa facilidade que vocês estão dando para os dentistas, né? Sim. De vocês promoverem a aplicação correta do produto, vai até tirar deles o medo, né? Porque tem muito dentista, eu vejo assim, e não é só dentista recém-formado, não, mas também os dentistas mais antigos na profissão, têm medo de produtos novos, porque de repente fala, puxa, eu vou ter que reaprender, né? Eu acho que nessa área o reaprendizado é constante. Não é isso, doutor Fábio? E olha, Sidney, e os dentistas da Odonto Special, a gente tem um casamento tão bom com a Solventum que a gente tem todo um cronograma para os nossos dentistas. Apareceu alguma técnica nova, alguma novidade da Solventum, a gente já traz para os nossos dentistas da Odonto Special. Olha aí, então, você que dá da Odonto Special aí, nós vamos ter brevemente um treinamento aí, hands-on, pode ser hands-on? Hands-on, sim, a gente tem várias possibilidades aí de fazer esses treinamentos, mas como eu falei, o dentista gosta de manipular também, de ver, sentir na mão. Então, mas isso que você falou é super importante, que é se reinventar, buscar conhecimento, né? Odontologia não dá para parar. Não dá para parar. Porque as novidades, elas vão chegando. E todas as áreas, né? Nós estamos vivendo hoje a era da transformação digital, da informação digital, da inteligência hoje, né? Que a gente fala, a inteligência artificial, que já vem de muitos anos, não é agora, e agora que está tomando uma esfera maior. Então, eu acredito que cada dia mais todos os profissionais, sejam eles dentista, médico, engenheiro, tem que se preparar para esse novo mundo da inteligência artificial e da evolução, né? Como a Solventum está criando sempre produtos, né, novos para que cada dia mais a população tenha acesso. Né? Eu acho que nós temos que deixar isso muito claro hoje, gente. O acesso, ele tem que ser para todos, não pode ser só para classe A, né, só para quem ganha muito dinheiro. Não, todos têm acesso e podem ter acesso a soluções como essa, por exemplo, aqui, que a Solventum trouxe para o mercado, que vai revolucionar a dentística. Mas explica para quem aqui, né? Eu estou falando como tem muitas pessoas aqui que estão assistindo hoje esse Specialcast que não sabe o que de fato é dentística. O que é dentística, doutora, afinal? A dentística é uma especialidade da odontologia que é focada ali para as restaurações ou para a reabilitação do dente como um todo. E aí eu costumo dizer, Sidney, que a dentística ela mudou muito ao longo dos anos. A dentística da época que eu saí da graduação como se fosse muito tempo, né, gente? Não, mas eu já são 11 anos já. 11 anos, Ela se formou quando ela tinha 5 anos de idade.
Mas mudou muito, assim, da época que eu saí da graduação para o que é hoje, mudou completamente, assim. Então, porque hoje a gente tem uma questão estética muito maior, né? Então, quando a gente pensa em dentística, hoje muitas pessoas pensam em estética. Ah, a dentística é a que vai fazer estética ali, as facetas, as lentes. Olha aí. Também é uma área ali dentro da dentística, mas a dentística vai muito mais do que isso, né? Vai realmente da restauração daquele dente com cárie, né? Que precisa de um tratamento onde tem a doença. Vai pensar em todo um contexto ali da boca, não só na parte estética, né? Mas pensando em prevenção também, tudo aquilo que a gente pode fazer para devolver saúde. Todas as áreas, né? Todas as especialidades da odontologia sempre tem esse objetivo, mas assim, a dentística não é só a parte estética, né? Então tem aquilo também que às vezes que às vezes é o dente posterior ali, que está com uma lesão de cárie, que precisa de um tratamento, que precisa de uma restauração indireta, uma onlay, uma inlay, né? Também faz parte da área de atuação da dentística, assim. E eu gosto bastante, sou Agora, fascinada eu pela como dentística. ignorante nesse assunto, né? Como paciente, vamos dizer assim. Se eu tenho um dente, seja posterior, os de trás, né? Que a gente fala, o posterior lá atrás, não necessariamente eu preciso colocar uma coroa. Hoje, por exemplo, uma restauração pode voltar à originalidade do dente. Excelente questão, Sidney. Eu gosto muito dessa. Eu estou falando aqui assunto, como paciente, cara. As mesmas perguntas que. Por isso que esse Specialcast traz também respostas para quem está aqui nos assistindo hoje. Hoje a gente tem muitas possibilidades. Acho que pensar numa extração de um dente é algo que está muito depois. A gente tem tanta coisa antes para tentar salvar aquele dente que a extração ela vai ficar lá por último. Pois é. Então, não era assim antigamente. Não era assim. Antigamente tinha um dente quebrou. Uma lesão, Vamos extrair, e aí o paciente já perdeu. Era uma odontologia mutiladora, eu costumava dizer. É verdade. Né? Hoje a gente consegue postergar isso e vai fazendo os tratamentos, como o Fábio falou aqui. Primeiro uma restauração. E aí, se essa restauração daqui a uns anos falhou, né, o dente perdeu mais estrutura, você vai partindo para as restaurações indiretas. As parciais indiretas, que é um lay, overlay ali, para depois pensar em uma coroa total, se já perdeu mais estrutura. Perdeu muita estrutura, tem a raiz ainda? Pino, vamos tentar colocar um pino, algum retentor ali que vá conseguir essa retenção do remanescente em outras paredes do dente. E aí sim, depois, nada disso deu certo, fraturou a raiz, não tem mais inserção óssea para aquela raiz, aí sim a gente vai pensar num implante, aí sim pensar em extrair esse dente. Mas a gente tem muita possibilidade antes de chegar nesse momento. E hoje a gente fala muito, o professor Leandro Hilgert, lá da UNB, de Brasília, fala muito sobre o espiral da morte do elemento dental. Né? Então, a gente precisa atrasar isso lá no começo, com prevenção. Né? Antes de fazer a primeira restauração, preciso realmente fazer essa restauração? Com medidas de prevenção, eu consigo prevenir? Consigo reverter esse quadro? Se já tem uma cavitação, não dá para prevenir, não dá para reverter aquela lesão, aí sim a gente começa a intervir. Restaurações, aí a gente vai usar a resina, a Filtec Easymat, a gente vai usar os sistemas adesivos e vai evoluindo. Não deu, vou ter que partir para uma prótese. Aí entra as soluções de prótese. Mas assim, sempre que eu puder atrasar esse processo, atrasar esse espiral, é melhor. Para que o paciente não perca em um período curto de tempo aquele dente. Você sabe que você está falando uma coisa agora que remeteu ao meu passado, da minha experiência, né? Eu, quando tinha meus 7 anos, 8 anos, já segunda dentição, eu lembro que naquele tempo era muito difícil o dentista, né? Era muito caro. Eu venho de uma família muito pobre, né? Minha mãe e meu pai eram muito pobres, minha mãe era faxineira, meu pai ganhava muito pouco. E eu lembro que eu uma vez fui no dentista, que aqueles dentistas de bairro, né, que a gente vivia antigamente, que conhecia, acho que eu já tinha mais, acho que tinha uns 11 anos. E eu lembro que a solução do dentista para mim, um dente que eu tinha posterior, é extrair, né? E extraiu, cara. E assim, eu senti tanta dor naquela extração. Eu me lembro até hoje como marca, né? A vida de uma pessoa. Eu lembro que tanta força que ele fez, ele colocava praticamente o joelho dele no meu peito para poder arrancar aquele dente que tinha 3 raízes, né? Tem isso também, né? Sim, os dentes 3 raízes. Sim. Era um dente firme que hoje era impossível a gente falar de extrair. Com 11 anos, com uma 11 criança anos de idade. E aquilo me fez muita falta, né? Que depois, logicamente, a dentição vai se organizando. Exatamente. Né? Vai se organizando, mas você sente que falta aquele dente que é um dente bacana, principal. E era forte, porque eu lembro quando ele saiu,
eu vi as 3 raízes dele, né? E aquilo me gravou muito. Falei, caramba, precisava realmente tirar. E olha, com 11 anos de idade, a gente não tem essa noção. Mas era o que tinha para a época. Sim. Né? Então, hoje não. Hoje, como você falou, nós temos que adiar a extração de algum dente, né? Então, Sim, tem muitas muita coisas estratégia vindo. antes, exatamente. Não, assim, para uma criança de 11 anos já perder o dente Pois é complicado. Porque aí os outros dentes vão tomando o espaço ali, se você Sim. não usa uma estratégia de manter aquele espaço para crescer o outro, até poder reabilitar, né? A tendência é os dentes irem ocupando aquele espaço e você E vão se altera entortando. tudo. Sim, Exato, exatamente. altera tudo a oclusão, né? É. Então, essa é uma grande questão, né? A gente quer manter os dentes em boca o mais tempo possível. Legal. E é muito bom a gente estar aqui hoje, né, gente? Olha que bacana, falando com dentistas, né, que também são profissionais que precisam se aprimorar. Isso aqui é quase que uma aula de um MBA, para um dentista. A doutora aqui dá um show aqui. É sensacional. Dá um show, né? Aliás, a Solvento está de parabéns aí de ter pessoas como você, William e outras pessoas lá que... Eu já vi uma apresentação sua lá na Odonto Special, eu fiquei assim, dá vontade de fazer odontologia. Eu quero me especializar em dentística. Doutora, É isso, doutor Fábio? É sensacional. Fico feliz, obrigada. Hoje em dia tem muita coisa, né, Sidney? Antes da gente perder um dente. E hoje em dia também se fala muito das facetas de cerâmica, né, doutora? Sim. Fala para mim, como é que andam os cimentos da Solventum para faceta? Legal, olha, isso é legal, hein? A gente sai um pouco das... Porque antigamente fazia faceta, os cimentos no passado... Não aderiam bem, não aderiam. Caíam, né? Caíam com facilidade. Você já imaginou, você tá num jantar lá, colocou uma faceta e cai, né, a faceta, e porque tem um desgaste, né, que você faz no dente. Tem. Né? Fica horrível, né? Sim. Tem um sistema de adesão bom hoje, né, doutora? Sim. A gente falou até um momento aqui mais das restaurações diretas, né, do uso da resina composta, que é uma estratégia muito boa hoje para trabalhar com pequenos recontornos ou pequenas alterações ali de cor, mas às vezes tem um dente que tem uma alteração de cor significante por algum trauma que aquele paciente teve, por alguma questão, um dente que está mal posicionado e aí, mesmo com ortodontia, talvez não fique legal, precise, né, uma questão estética mesmo, uma questão social, né, porque o que eu não sou a favor, assim, né, daquela coisa tipo indiscriminada, né, qualquer pessoa com um dente super bonito que não precisa de nada, já querer fazer faceta porque viu na internet que ficava bonito, mas já tem um sorriso lindo. Cor de teclado e piano. Né? E a pessoa já tem um sorriso bonito, não precisa daquilo, né? A gente não vai indicar. Tá muito assim, você assiste, né, televisão hoje e você vê, principalmente novela do passado, você vê que era diferente. Totalmente diferente. Você fala, rapaz, olha como evoluiu, né? O dente da pessoa se restaurou, não. É a odontologia que cresceu, odontologia, né? Que melhorou, né, as qualidades dos dentes. Antigamente o pessoal fumava muito, inclusive, né? Nas novelas também, Nas novelas, né? Pois E era o tempo novela, inteiro. Né? Lugares fechados, né? Pois é. Fumava na novela, né? Então, hoje você tem adesivos que hoje seguram muito bem uma lente de contato. Para esses pacientes que vão precisar de um tratamento de uma faceta indireta, que vai ter a indicação, porque a resina composta naquela situação não consegue, né? Não é mais a indicação. Vai precisar da indireta, que são as facetas indiretas, e aí a gente tem todo um sistema toda uma família de cimentos, que a gente fala que é a família Relayex, de cimentos que vão ter essa indicação. E especificamente para a cimentação dos laminados, das facetas cerâmicas, a gente tem o Relayex Veneer, que é um cimento que vai ter ali a opção de cores, né? Então, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com estética, eu preciso ter opção de cor, porque às vezes a faceta é muito fina, e aí eu preciso adequar a cor do cimento com a cor daquele meu laminado. Então, a gente tem essa possibilidade de testar essa cor antes de cimentar, né? Para não ter erro também. Então, esse tipo de cimento, o Relayex Veneer, ele também tem as pastas de prova, que é o Relayex Train, que a gente fala que é a pasta de prova. Então, antes de cimentar, antes do procedimento de cimentação definitivo, você consegue testar para acertar a cor, para ver se está legal, né? Então, evoluiu muito até nisso. Sim. Antes não tinha planejamento digital, né? O paciente não conseguia ter uma noção de como ia ficar o sorriso dele. Sim. Ele olhava num modelo de gesso, assim, encerado, e tentava ter uma noção de como ia ser. Hoje tem a possibilidade de fazer o desenho do sorriso virtualmente, o paciente olhar, você imprimir um modelo, ou com o seu modelo de gesso, você moldar com silicone,
e usar uma resina bisacrílica, por exemplo, a Solvento tem a ProTemp 4, uma resina bisacrílica que você vai fazer o teste do sorriso, o paciente vai ver na boca antes de fazer o Antes de fazer o definitivo? Antes de fazer o definitivo. Vai poder ir para casa, tem professor que não concorda com isso, né? De deixar o paciente para casa com o mocap que a gente mais, fala. Né? O paciente vai e não volta. É o risco de não tirar mais, né? Tão perfeito que fica. Mas eu gosto, assim, porque o paciente vai, mostra para a esposa em casa, mostra, né, para o filho, para alguém. E vê como ele se sente também, como a ele se sente dele. no dia a dia ali, né? Então, fica pouco tempo, porque aquilo começa a quebrar também. Mas é uma possibilidade hoje, assim, que a gente numa outra época não tinha, né? O paciente tinha que imaginar. E às vezes é um investimento alto que vai fazer para aquele tratamento, né? São vários elementos, vários dentes ali. E era aquilo, né? Tinha que imaginar através de um modelo que ele olhava ali, só o modelinho na mão. Hoje ele vai com aquilo na boca, né? É um teste mesmo do sorriso. Então mudou muito, assim. Isso é super legal. Essas possibilidades que a gente tem aí para as diretas, para as indiretas. Então, tudo bem completo, assim. E tem muita área para odontologia, né? Doutora, uma pergunta também de leigo novamente. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm o dente frontal, né, os anteriores, escuros, por algum trauma, alguma coisa que aconteceu, né, e as pessoas têm muito medo e vergonha de sorrir, né, então falam, né, com a boca, para não abrir a boca mesmo, e eu vejo que isso, para a pessoa, é uma grande dificuldade que ela tem, até de sorrir, né, porque tem essa resina. Ajuda nisso ou aí não tem jeito? É só uma lente mesmo ou uma faceta indireta, né? Muito boa pergunta, Sidney. Depende muito do caso. Com dentes escurecidos, em algumas situações, sim, é possível, com resina composta, você mascarar. Porque as resinas a gente tem o opacificador, por exemplo, a Pink Opaker da Filtech Universal, que é um opacificador de substrato escurecido. O que é um pacificador? Opacificador é como se fosse aquilo que você brincou aqui no começo de tinta, né? Tá. É como se fosse uma resina bem opaca que vai cobrir, vai esconder aquilo que está atrás. Tem que fazer um desgastezinho. Dente escurecido, via de regra, vai precisar de um preparo, vai precisar de desgaste. Porque você precisa de espaço para colocar aquele material. Então, não tem jeito. Às vezes o paciente, mas não quero que desgaste. Não tem jeito. Não tem mesmo para uma lente de contato, Exato. mesmo para uma... Acaba precisando de um preparo, né? Existem alguns professores, assim, que têm muita habilidade, às vezes trabalham com microscópio e tal, que conseguem, né? Fazer uma camada bem fininha. Que assim, que não vai precisar de desgaste nenhum, mas assim, via de regra vai precisar. Vai precisar no desgaste. Protético precisa saber qual é o término ali, para poder assentar aquela peça, para poder fazer aquela peça, né? Mas, com relação aos dentes escurecidos, tem alguns casos que sim, a gente consegue trabalhar com o opacificador, com essa Pink Opaker, com uma resina mais opaca, como a Z350, que tem a opacidade de dentina, que é bem opaca e vai esconder, e aí depois ela é fininha também, ela é bem... Aí uma camada bem fina ali dessa resina e depois vai estratificando, vai fazendo a restauração normalmente. Mas tem casos, às vezes, que o paciente já vai precisar reabilitar vários dentes, né? Já tem outra prótese ali, já tem cerâmica. Sim. Aí você pode lançar mão da técnica de fazer com cerâmica mesmo, né? Daí as facetas indiretas também vão estar super indicadas. Tem casos que funcionam bem com resina, mas às vezes situações onde a gente tem uma indicação mais para cerâmica, para ir para faceta indireta ali mesmo. E hoje está, né, doutor Fábio, está muito na moda assim, todo mundo quer colocar faceta, né? E não importa quem, não importa quem, nada. somente para ter lá aquele sorriso branquinho. E a gente vê que é uma coisa que não é natural, né, dos dentes. Mas o brasileiro está tendo esse... isso é recomendado? O que você fala como dentista, você também, doutora Beatriz, o que vocês falam para essas pessoas que querem hoje mudar o sorriso para aquele sorriso? É claro que é muito pessoal, mas cientificamente, há um problema futuro? Não sei, Fábio, quer começar? Não, eu acredito que não. Eu acredito que se tiver um bom planejamento, com um bom profissional, seguindo as técnicas, os procedimentos, eu acho que tem uma longevidade muito grande. A gente não pode garantir que vai ser para sempre. Porque, nada é, né? Nada é para sempre. Tirando os nossos dentes, se a gente cuidar direitinho, tudo que a gente fizer vai ter uma vida útil. A gente tem uma vida útil ali nos dentes, não é, doutora? Sim, eu concordo. Acho que hoje, né, ficou meio indiscriminado aquilo de faz
faz para todo mundo, acho que tem que Sim. avaliar aquele caso, o que precisa. Tem casos que às vezes é só um aumento estratégico com resina, não precisa ser uma faceta inteira, é só um diastema que a pessoa quer fechar, um recontorno que a gente fala, então não precisa desgastar e facetar todos aqueles dentes, né? Mas tem casos que é só um sorriso que está mais amarelado, um clareamento já vai ser suficiente para aquele paciente. Né, clareamentos que... Exato, exatamente. Então, cada caso precisa ser avaliado, né? Mas está meio indiscriminado mesmo a coisa, né? Tem muito apelo na mídia, como você comentou, né? A gente olha em tudo quanto é lugar e, às vezes, o paciente não tem aquela noção que aquilo vai ter um preço. Tudo que se faz... Sim. Vai estar lá para ser. Tem ônus e bônus, né? Tem ônus e bônus. Você fez aquilo, vai estar com você. Você vai precisar refazer em algum momento. Exato. Pode ser que dure 10, 20 anos, pode ser que dure. Mas em algum momento, você vai precisar vai precisar intervir de novo. E às vezes, para tirar... mas aquilo só acrescentou. Aí, para tirar, é difícil. É praticamente impossível o dentista conseguir tirar sem desgastar um pouquinho do esmalte depois. Porque os limites de enxergar o que é resina, o que é esmalte... É muito difícil, assim. Olha então, só que legal. Um pouquinho de desgaste vai acabar tendo, né? Então, é importante, assim, ter essa avaliação, essa avaliação completa e esse planejamento de cada caso, né? Mas aí a gente consegue avaliar cada caso individualmente mesmo. Bom, gente, a gente está chegando ao fim, né? Esse podcast aqui, Specialcast, é tão bacana, é tão interessante, né? Que dá vontade de a gente fazer odontologia amanhã mesmo. Somente tendo você e o Fábio aqui como nossos professores, né? Mas é muito bom a gente poder esclarecer para o usuário final, que é o paciente, e também para os dentistas as novidades aí, que às vezes não tem tempo. O dentista fica muito tempo no mocho, né? Por isso que a gente está colocando esse modelo da Odonto Special para clínicas que ainda não têm esse modelo de ser uma franquia, que vai mudar a cabeça do dentista. Ele vai ter tempo mais de pesquisar, etc. Todos esses lançamentos que você fez, inclusive esse que eu achei fantástico, né? Apenas 3 resinas você consegue fazer uma composição aí geral. O que está sendo preparado para que todos tenham acesso a essas informações? Legal. Eu fico assim... Agradeço demais por estar aqui com vocês. Né? O papo estava tão bom que a hora voou, a gente nem viu. Mas a gente vai ter uma gravação de conteúdo exclusivo para os franqueados, né, da Odonto Special. E a gente convida todo mundo para o nosso centro de treinamento, que vai inaugurar em Campinas, onde a gente vai ter a oportunidade lá de ter um espaço realmente para o dentista manipular, para a gente fazer os hands-ons, como eu havia comentado, que a gente tem o nosso time de professoras. E eu mesma também faço alguma dessas atividades. Então, estão todos convidados. E tem muita coisa boa para vir ainda. Então, tem novos lançamentos ainda para chegar. Então, tudo isso vai vir ainda. Então, vou dar um spoiler. Aqui a gente tá para chegar, né, uma nova opção para prevenção. Então, isso que a gente conversou aqui de conseguir parar o processo lá no começo. Então, vem coisa boa aí para essa área, para a prevenção. Então, tá todo mundo convidado para estar lá. E vocês vão ter um conteúdo exclusivo também para vocês, que para nós é um grande prazer ter essa parceria e estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutora Beatriz Torogo. Uma exímia, além de ser uma excelente profissional, fala super bem. Obrigada. Né? Palestrante. E obrigado, doutor Fábio, também, que inclusive hoje faz parte da nossa equipe. Obrigado. E eu tenho certeza que a Odonto Special está crescendo muito e vai crescer muito mais ainda com você dentro da área técnica lá nos ajudando, trazendo novidades para os nossos dentistas que hoje pertencem aí à família Odonto Special. E você, que ainda não tem uma Odonto Special na sua cidade, essa é a sua oportunidade. Venha nos conhecer e eu tenho certeza absoluta que você vai mudar. Vai sair do mocho e vai para novidades, colocar novidades no seu consultório, na sua clínica, porque é disso que a gente tem hoje. Nós temos que vivenciar todos os dias novidades para que o paciente cada dia mais seja inclusivo, com preços realmente competitivos, em que todos que caibam no bolso de todo mundo aí. Para que não haja discriminação, né? Dentes bons só é para rico. Não, dentes bons é para todo mundo que quer se cuidar. Saúde é para todo mundo. Saúde é para todo mundo. Tem que ser assim. Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês Fábio, hoje. Mais uma vez, muito obrigado aí por você estar na nossa família aí. Obrigado mesmo. Obrigado. Tamo junto. O dentista que está aí pensando numa franquia, vem para o Odonto Special. Aqui é diferente. Aqui a gente é mais humanizado. A gente trata todo mundo assim com carinho. Obrigado, 3M, de novo, doutora.
Obrigado, Sidney. Obrigado. Eu que agradeço por fazer parte da sua equipe. Obrigado, eu também. E obrigado, pessoal. E mais uma vez, obrigado a Solventum, estar colocando pessoas aqui como você, William, que participam muito com a gente. Desde o começo, eu falo assim, né? A 3M antiga, agora a Solventum, foi a primeira empresa que acreditou na Odonto Special, né? Bem no comecinho, o William teve essa capacidade de enxergar onde a gente ia chegar e estamos crescendo, graças a Deus, e vamos crescer muito mais aí nos próximos anos. Muito obrigado a todos e, assim, aprendam, tem muita coisa bacana. Você que é dentista e você que é paciente, que hoje nos escutou, peça isso para o seu dentista. Ah, eu quero a resina lá da Solventum, da 3M. Está ali as novidades aí. Muito obrigado, doutora. Obrigado, Fábio. Obrigado. Fiquem com Deus. Com Deus.